Olá, crianças! Hoje é segunda-feira, nós temos aula de língua portuguesa e de ciências. Vamos começar com língua portuguesa. Língua portuguesa hoje, nós vamos ter uma produção de texto, vamos fazer uma crônica. Faz tempo que a gente não faz uma produção de texto, né? Vocês estão até destreinados já, né? Então, nós temos que produzir e produzir bem legal um texto, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai produzir uma crônica. O que é uma crônica, né? A crônica é um texto que vocês vão fazer relatando os fatos do dia a dia, do cotidiano de vocês. Vocês vão contar uma história sobre o dia a dia, sobre um determinado assunto que vocês escolherem, né? Se vai ter humor, se não vai ter humor, né? E vocês vão estar passando uma mensagem, né? Então é uma crônica. Então aqui, ó, nós temos as estruturas para uma narrativa, né? A situação inicial. Quando o autor contextualiza o leitor, apresenta os personagens, mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução. Depois nós temos o conflito. Um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Depois nós temos o desenvolvimento. O autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. O clímax, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção que exige uma decisão ou desfecho. O desfecho é o final, né? A parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Então, vocês vão fazer uma produção de texto, né, narrando um fato que aconteceu com vocês no dia a dia, né, quem que são os personagens, se é você e mais alguém, vocês vai narrar esse fato, tá bom? Então, lembram lá do texto O Gol de Padre que a gente está estudando em língua portuguesa? É uma crônica, né? O narrador está contando a história dele, né? Da infância, o que ele fazia na infância, né? Que ele lembra, né? Os fatos que ele fez na infância. Então, vocês vão narrar um cotidiano de vocês também, tá bom? Mas tem que fazer um textinho bem caprichado, tá? Aqui na outra página também, nós temos o que é uma crônica narrativa, né? Quem participa? Os personagens, né? Quem que vai ser os personagens da história que você vai contar? É você e mais um primo, mais um amigo, mais quem? Aí depois nós temos o que acontece. Qual que foi a ação dessa crônica que você vai contar? O que vocês estavam fazendo? Depois, o que acontece, né? Com a história de vocês? O que acontece ali na história que você vai contar? Qual que é o motivo da sua história? E depois, quem conta, né? O narrador, é você que vai narrar, né? E depois temos quando a ação acontece, o tempo, quando que foi, né? Então, você vai fazer. Aí, vocês lembrem-se que quem são os personagens, como é o cenário, que roupas usam, qual a expressão no rosto dos personagens, o que eles estão fazendo, a imagem é triste, engraçada ou estranha. Por quê? Ó, em duplas, a gente tem contato com um colega pelo WhatsApp e juntos produzem uma crônica no caderno de produção de texto. Mas se vocês não quiserem entrar em contato com um colega também, podem fazer de vocês sozinhos, tá? Então, vocês vão contar, narrar, né, um fato que aconteceu do cotidiano do dia a dia de vocês. Depois nós temos aqui, ó, ciências. O que forma o sangue? Nós vamos no livro, na página 136. É no livro de interdisciplinar, tá? Deixa eu achar aqui o livro. Página 136. Então, nós temos aqui a página 136, ó. O que forma o sangue. Então, nós temos aqui, ó, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, né? Aqui nós temos o sangue visto a olho nu, que a professora já falou na outra aula que o olho nu é quando você olha, né? Sem nada, você só tá enxergando com os próprios olhos, né? Depois nós temos aqui, ó, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Aqui nós temos essa imagem aqui, ó. O sangue é ampliado cerca de 850 vezes no microscópio. Olha como que a gente enxerga o sangue ampliado no microscópio, ó, cheio de partículas, né? Aí nós temos os glóbulos vermelhos e os brancos. Então, quando a gente coloca o sangue no microscópio, a gente vai enxergar dessa forma aqui. Quando a gente olha ele só olhando, a gente tem, né, as gotinhas de sangue. Mas quando a gente coloca no microscópio, a gente vai enxergar assim, tá? E depois nós temos a perguntinha lá na apostila. Vamos voltar lá na apostila. Ó, na apostila nós temos: o instrumento utilizado para ver o sangue ampliado é chamado de quê? Quando a gente coloca o sangue para ampliar o tamanho dele, é bisturi, é microscópio, é luneta. Nós já estudamos lá, né, onde que a gente enxerga o sangue ampliado.
Então, aqui nós temos, ó, observe com muita atenção a imagem B. Quantos glóbulos brancos e quantos glóbulos vermelhos aparecem no sangue ampliado pelo microscópio? Então, nós temos aqui, ó, os glóbulos vermelhos. Ó, nós temos as flechinhas, né? Quantos glóbulos vermelhos? E os glóbulos brancos. Então, nós vamos ver quantos glóbulos vermelhos e quantos brancos a gente enxerga aqui nessa imagem e vai responder lá, tá? Depois, nós temos aqui, ó. Olhando a imagem C, descreva quais são as características diferentes entre os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. A imagem C é essa. Vamos ver qual que é a imagem C. Então, nós vamos ver, ó, quais são as características